pessoas não conseguem entender a gravidade de uma determinada situação a menos que ela vire um rosto conhecido, a menos que ela aconteça com alguém da nossa família. Isso acontece no cotidiano, fora dessa quarentena. É sabido que muita facilidade acaba derivando e gerando gerações fracas. E que momentos muito turbulentos aí na história humana derivaram pessoas com muita robustez psicológica, muita desenvoltura ali mental, mente forte, gerações mais fortalecidas. A gente estava aí transitando dentro de uma dinâmica de muita facilidade, muita desenvoltura tecnológica, e a nossa geração foi chamada a ter uma postura diferenciada nesse período agora. A gente está passando aí por essa dificuldade global, mundial, e está tendo que aprender na marra a ter força, a ter robustez psicológica. Coisa que eu percebo aí que muita gente não tem. Infelizmente, aí pela nossa gama de facilidades, pela quantidade de coisas que facilitam a nossa vida ao longo aí da nossa trajetória aqui nesse planeta nos últimos anos. Costumo analisar a nossa trajetória aqui, a nossa vida, como a vida em si como um grande rio, como o fluxo de um grande rio. Todo o rio corre em direção ao mar e todo mundo almeja desaguar em uma amplitude, em uma vastidão ali de oceano onde as margens não são mais limitadas, como é o leito de um rio. A nossa vida atual é como se ela fosse um grande rio, seguindo um leito com curvas para a direita, curvas para a esquerda e com muitos obstáculos ao longo desse rio. Muita calmaria, mas também muitos obstáculos. É como se a gente tivesse, cada um de nós, em cima de uma pequena jangada, seguindo o fluxo desse grande rio, e para desaguar um dia no oceano tão almejado, a gente vai ter que enfrentar obstáculos ao longo desse rio. Vai ter pedra no meio do rio, a gente vai ter que ter a desenvoltura de dar pequenas remadas, ajustar o curso, corredeiras e cachoeiras logo depois, exatamente como o momento de quarentena, de pandemia que a gente está vivendo. A gente está passando por uma grande turbulência, corredeira, prestes a despencar em uma grande cachoeira, e a gente vai ter que sair depois dessa queda, vai ter que aflorar, submergir, respirar e constatar que a gente vai estar mais fortalecido. É principalmente nesse sentido que eu quero conversar. Eu uso muito essas metáforas, essas analogias para visualizar de forma mais palpável o que está acontecendo agora nesse momento. Dentro dessa ideia toda da sobrevivência, que é a matéria que eu trabalho dando aula, que é o maior objetivo dos meus vídeos aqui nesse canal. E manter a sobrevida, nosso meio de subsistência, de sobrevivência em situações normais, digamos assim, com aquilo tudo que estava acontecendo antes, sem pandemia, sem quarentena, já é difícil. Quem dirá agora? Isso me lembra uma imagem que eu vi no Facebook, uma postagem do meu amigo Leopoldo, do canal Sobrevivendo ao Jogo. Ele postou ali a foto de um bunker, uma postagem gringa, um bunker alemão, ali com muitas marcas ali de que foi alvejado por projéteis, e fazendo uma analogia, se está difícil para a gente ficar dentro de casa agora, imagina para esse pessoal durante uma batalha ali dentro desse bunker durante a Segunda Guerra. Ele está todo crivado com marcas ali dos projéteis. Imagine a robustez mental que os soldados, as pessoas que estavam ali dentro precisaram ter, na iminência ali de repente um projétil daquele vazar aquela parede espessa de metal e acabar com todo mundo ali dentro. Isso é muito mais difícil em termos psicológicos, e vitais, do que ficar dentro de casa como a gente está tendo que ficar agora. Isso demonstra, inclusive, o quanto de mente fraca que a gente está tendo na atual situação, o quanto de psicológicos não preparados que a gente está tendo. A gente treina ao longo da vida sem perceber. Todas as situações que a gente teve antes desse momento prepararam e treinaram a gente de alguma forma para esse momento agora. E isso que a gente está passando agora é treinamento para algo, sabe-se lá Deus o que, está vindo para o futuro. Então essa geração aqui, possivelmente, ela está sendo preparada e treinada pela dinâmica universal toda ali, com essa pandemia, está sendo treinada e preparada para alguma coisa que está vindo. Então isso mostra para a gente o quanto de atenção que a gente tem que ter quanto a isso. Eu tive várias situações de pessoas que chegavam para mim, perdi o emprego, estava aqui fazendo curso, tendo a tua aula, perdi o emprego, meu Deus, o que eu faço? E isso acaba se transformando num monstro
dentro da cabeça das pessoas. Eu considero muito mais real você ir para a natureza e correr riscos reais. Não que trabalhar e ter desenvoltura aqui na cidade não seja real. Você pode sair para trabalhar e ter um embate ali onde a tua vida possa ser ameaçada, né? Durante o trajeto ali você pode sofrer uma tentativa de assalto ou coisa parecida, mas você, em teoria, tem um controle maior do que, por exemplo, pegar uma trilha de final de semana e ir para a natureza, como algumas pessoas já fizeram e deu muito errado. Por falta dos parâmetros básicos e por falta do esquecimento que a gente tem naturalmente com essa gama de tecnologia, né? Do meio ao qual a gente pertence, que é a natureza. É muito mais fácil você ter um problema muito sério de perder a vida, correr um risco muito real na natureza, indo fazer uma simples trilha de final de semana, do que, por exemplo, um problema seríssimo ao ter perdido o emprego. O emprego você corre atrás, consegue outro. Né? Ter a vida ameaçada em si, na natureza, dentro das dinâmicas que a gente costuma trabalhar, na ideia da sobrevivência, isso é muito mais palpável e real. Então a gente acaba deteriorando muito a parte mental aqui, enfraquecendo muito a nossa robustez psicológica e mental com coisas que não são tão palpáveis, digamos assim. Tem uma série de problemas que estão muito mais aqui, embutidos aqui dentro da nossa cabeça, do que externados aqui de uma forma ameaçadora real, né? Ao ponto de literalmente ceifar a tua vida, como acontece na natureza. O que me preocupa, por exemplo, aqui em Curitiba, é que a nossa indisciplina como nação, como povo, como cultura, ela é absurda. O nosso país não possui uma doutrina de disciplina. Eu estive no mercado sexta-feira passada, supermercado, e eu vi o quanto que vai dar de problema esse negócio desse vírus ainda aqui em Curitiba. Tá? Hoje mesmo é domingo, a quantidade de gente que eu estou vendo na rua, como se tudo tivesse normal, a quantidade de aglomeração dentro dos meus deslocamentos muito bem pensados e calibrados, tá? Não está no script, não. As pessoas não conseguem entender a gravidade de uma determinada situação, a menos que ela vire um rosto conhecido, a menos que ela aconteça com alguém da nossa família. Isso acontece no cotidiano, fora dessa quarentena. Você só entende o perigo que você corre quando você chega do trabalho, por exemplo, e deixa ali as brechas abertas para um possível assalto, roubarem teu carro e isso terminar de uma forma muito crítica. Você só tem noção disso se acontecer de verdade contigo. A verdade é que as pessoas não trabalham o aspecto psicológico e o aspecto dinâmico dentro da disciplina. No supermercado sexta-feira, o que eu vi? Cuidado zero. Muita gente, entre aspas, tentando ter cuidado ao longo das compras dentro do supermercado, mas no local mais crítico, que é o caixa, onde todo mundo vai se aglomerar no final, todo mundo vai ter que encostar na maquininha de cartão ali, vai ter que colocar o dedinho ali, com a secreção mucosa, que é o que pode transmitir o vírus, por exemplo, né? O caixa é o problema. Tá? Ali é que vai ter a concentração do vírus em si, para que você venha a ser acometido por ele. A distância a ser mantida pelas pessoas, em si, nada disso está sendo seguido aqui em Curitiba. Pouquíssimos foram os locais onde eu constatei isso. Os meus deslocamentos eles estão sendo muito previsíveis. Reto e direto, álcool no carro, saiu do mercado, higienização, chega em casa, tira o calçado, tira a roupa, faz todo um protocolo de segurança, lava todos os alimentos, descarta sacolinhas. É uma disciplina de ferro que esse país não tem. Então, na minha humilde opinião, e é só a minha opinião, a gente vai ter problema por conta desse tipo de comportamento na minha cidade aqui, Curitiba. Estou em contato também direto com o Fukushima do Japão, mestre Juarez Fukushima, mestre Jairo. E veja, é um país muito doutrinado com relação a esse aspecto, né, por conta do tsunami de 2010, tufões e problemas que eles já tiveram por lá. Um povo, na prática, treinado para situações extremas, como essa que o mundo inteiro está vivendo agora, e mesmo assim, eles começam a me reportar que o caldo está engrossando por lá. Então, se num país onde existe a disciplina e esse cuidado todo do afastamento já por cultura, né, já vai começar a ter problema lá com relação a isso, com relação a essa pandemia lá, que é um país doutrinado dentro dessa ideia, imagina aqui no Brasil. Então, a gente precisa ter essa ideia de que agora a sobrevivência é literalmente real. Só quem já teve problema respiratório sabe o quanto que é crítico, sabe o quanto que é problemático, o quanto que é fácil de repente não sair de uma situação
mais agravante, tá? Tem muita gente, infelizmente, que não está levando isso a sério. Só vai entender quando esse problema virar um rosto conhecido, quando acontecer na própria família. Então, o que eu peço de coração e para quem me acompanha aqui nesse canal Zeco é para que tenha toda a disciplina do mundo, exercite isso, aproveite esse momento para se fortalecer, principalmente aqui, ó, na mente. Mantenha a imunologia alta. Se possível, evita até mesmo ir para o mato, cara, fazer as trilhas. Estou maluco para ir para a montanha e para o mato, mas estou segurando um pouquinho aqui para não me desgastar fisicamente e a minha imunologia não baixar também. Então, vejam, são detalhes, abdicações que talvez a gente tenha que fazer nesse momento, tá? Se for fazer aí uma desenvoltura aí de mato, alguma coisa assim, tem que tomar cuidado também, tá? Para não deixar a parte fisiológica deteriorar muito, tá legal? Então, um fortíssimo abraço para você que me acompanhou. Se você gostou desse conteúdo, gosta desse conteúdo aqui desse canal Zeco, deixa o teu like, o teu dislike, deixa a tua crítica, teu comentário, não tem problema, beleza? Tamo junto, vamos enfrentar essa batalha juntos e sair mais fortalecidos dela. Forte abraço, Selva, tamo junto.